Oi gente, eu sou o Fernando Neves do Brasil e a gente está aqui hoje para fazer uma entrevista com a Anne, vai ser super legal e vem acompanhar com a gente. Oi gente, eu tô aqui hoje com a Anne. Tudo bem? E a gente vai fazer uma entrevista com ela, vou fazer umas perguntas aqui e vamos ver. Vai lá. Vamos lá. Quando você começou a se envolver no meio artístico, você imaginou que tantas portas se abririam? E tem mais alguma coisa que você deseja alcançar? Olha, eu no começo eu nunca imaginei que tão nova, né? Porque sempre que você começa já tem bastante gente que fala, é difícil, isso meio complicado, é isso, é aquilo. Sempre vão falar dos obstáculos, deixar isso bem destacado. Então eu não imaginei que ia acontecer tão rápido. E eu sou muito grata que aconteceu, mas se eu quero fazer algo mais, com certeza. Gente, eu tenho muitas ambições ainda, muitos sonhos de apresentar em estádio, fazer muita coisa ainda na vida, eu tenho muita vontade. Além do Nine Night, você tem algum projeto em sua carreira pessoal rolando? Olha, não posso falar, é segredinho, mas assim, o meu foco agora pessoal de vida é o Nine Night, eu já tô colocando tudo de mim lá. Mas assim, a gente segue com a nossa vida também, os meus projetos são segredinhos, mas se acontecer vocês vão ver logo logo. Viver com a exposição e sempre ter cuidado com o que posta ou fala. Olha, de verdade essa é uma parte muito complicada da vida de qualquer artista. É muito fácil as pessoas te julgarem por você ser pessoa pública ou exporem. Então isso é algo que todo mundo passa, assim, a gente meio que... às vezes a gente desanima, às vezes volta, mas assim, a gente aprende a ter casca grossa, a gente tem que lembrar que você ainda é um ser humano, que você tem sentimentos, então às vezes você tem que mesmo se proteger e fazer o que você gosta, não importa que... se as pessoas vão te julgar ou não, às vezes você realmente tem que agarrar o que você é. E essa coisa de ser muito exposta, assim, você meio que se adapta, sabe? Tipo, essa coisa de não poder mais sair de casa, tem um rimeuzinho, sabe? Tem essa parte aí da vida, que às vezes é meio complicado, às vezes você acorda e fala, ai, caraca, não quero fazer nada, mas aí você já se adaptou a essa vida de, tem que sair, então é meio que você aprende a ter casca grossa, aprende a... Quando está no Brasil, você costuma abrir alguns shows, como foi no caso do show do Wesley Stromberg. E qual a maior diferença entre estar no palco sozinha e com o grupo? Olha, é que com o grupo você sempre tem que pensar que você tá fazendo por todo mundo, sabe? Então tem essa coisa de sentir a conexão com o outro, tá? Tipo, sempre atento com o que funciona com o grupo. Quando é você, tipo, só você faz o que você quiser, você se liberta do jeito que você quiser, essa é a maior diferença. Como é conciliar a responsabilidade do trabalho com a adolescência? Por exemplo, como é conciliar o tempo para sair com os amigos, ir a festas, fazer coisas de adolescente? Olha, eu amo quando eu volto pro Brasil ver todos os meus amigos, a gente vai jogar boliche, a gente vai comer coisa japonesa, a gente vai fazer tudo que a gente gosta de verdade, sabe? Só que é aquela coisa que você falou, da exposição, que é muito grande. Então, assim, esses tempos atrás eu fui comer com os meus amigos no restaurante, e aí chegam uns fãs, e aí eu tive que parar, tive que dar atenção, e tudo. Não que isso seja ruim, eu amo cada um dos meus fãs, mas essa coisa de às vezes abrir mão de uns momentos de só ser uma adolescente pra realmente sair Gabriele, artista, tudo. Então você tem que aprender a conciliar, que nem eu disse, porque isso foi o que eu escolhi pra mim, sabe? Então eu engulo a minha responsabilidade e eu amo todos os meus fãs, então isso não é um problema enorme. Sim. Em que momento você percebeu que tinha amadurecido ao ponto de, mesmo muito nova, trazer renda para a sua família? Isso te assustou ou te deu mais coragem? Olha, isso me deu mais coragem, de verdade, porque na verdade é algo que eu sinto orgulho de falar, sabe? E o trabalho te amadurece, você tem que aprender a lidar com o seu chefe, com seus colegas de trabalho, com pessoas diferentes. E não é algo que é assim, tipo, escola, não gosto de você, tchau, não tô nem aí, sabe? Não é um negócio que você tem que estar lá sempre. Então você amadurece, você aprende a realmente tratar o ser humano como ser humano, entendeu? Então, eu acho que com o trabalho, eu fui amadurecendo, e quando eu comecei a realmente trazer renda pra minha família, eu acho que eu já estava preparada pra isso, sabe? Não foi nada de, um choque.
Sabemos que a maioria dos seus fãs são predominantemente adolescentes. Mas qual é a sensação de saber que, além de inspirar os mais novos, você inspira também pessoas mais velhas? Olha, pra mim, inspirar qualquer pessoa já é algo incrível pra mim, porque o fato de eu, só pelo que eu tô fazendo, impactar a vida de alguém da forma em que elas, não sei, elas ficam mais felizes ou inspiram elas a aceitarem o próprio cabelo ou fazer algo que elas amam, isso pra mim é um presente incrível, é uma honra de verdade, inspirar qualquer vida. Nesse tempo de descanso do grupo, você pretende voltar ao teatro, dublagem e outras atividades do meio artístico? Olha, eu não paro. Eu sou uma pessoa que se eu descanso por 5 minutos eu já tô assim, ai, tô entediada, quero fazer alguma coisa. Então eu já fico caçando coisa pra fazer. Então provavelmente sempre que tiver uma pausa que for mais de uma semana eu já vou estar caçando alguma coisa pra fazer. Sabemos que o meio artístico é muito complicado. Teve alguma coisa que te decepcionou? Olha, é que assim, quando você começa, você sempre tem aquela, assim, o que você espera, né? Então, se você mantém essa expectativa, sempre você bate alguma coisa e fala, nossa, não pensei que era assim. E isso acontece, eu acho que com todo mundo que escolhe o meio artístico. Você acha que é um glamour e aí você vai vendo de verdade como é, o que acontece, aí você fala assim, nossa, ó. Então realmente assim, eu pensava que era uma coisa, e aí conforme minha vida foi andando, eu fui me deparando com as coisas e falei, nossa, não acredito. E aí eu ficava decepcionada, mas assim, a vida segue, né? E você aprende a. Você meio que amadurece por causa dessas coisas. Você lançou recentemente a canção Fazer História para uma campanha da Disney. Como você acredita que a Anne Gabriele tem feito história? A Anne Gabriele tem história. Olha, ela ainda tá fazendo a história dela. Sim. Ainda tô escrevendo a minha vida. Tá no começo. E tô no comecinho, tenho 16 anos de história aí. Mas, pra mim, eu já fiz história só pelo fato do que você falou, de eu inspirar as pessoas. Eu recebi muitas mensagens das pessoas falando, olha, eu aceitei o meu cabelo por causa de você, ou eu comecei a fazer não sei o que por causa de você, sabe? E pra mim isso já é fazer história, é marcar a vida de alguém de uma forma. Pode falar. Eu falo uma palavra, você responde com a primeira palavra que vier na sua cabeça. Ai, gente, eu tenho medo disso, viu? Amor. Minha mãe. Um sonho. Apresentado, assim, no estádio. Um medo. Agulha. Okay, I'm sorry. I don't know why. No, you did good. You did good. We're done what? Okay. All right. Okay. You speak Spanish is almost the same thing, okay? I told you. Português, I speak Spanish. Português, eu falo. Um defeito. Um defeito, estressada. Fãs. Amo, amor da minha vida, tudo pra mim. Sem defeitos. Na United. União. Anne Gabriele. Sonhadora. Ai, que bonitinha. Amor, aquela gente. Ai. Eu amo. Ai, gente, estou chocada. Não, calma. Nem comecei o vídeo e tem toda a cara de todo mundo na parede dela. Oi, Ana Paula. Oi, Ana? Eu me chamo Danilo Borges, eu sou o Fernando. Ai, gente, de todo. Eu sou a Gina, tenho 20 anos, eu moro no Rio de Janeiro. Meu nome é Giovana, eu sou de São Paulo. Ai, gente, já tem gente com todo esse canto, né? Tem. Eu sou Melissa, eu moro na Serra do Espírito Santo. Meu nome é Nicola. Ai, que lindo. Meu nome é Maria Helena, eu sou de São Paulo. Meu nome é Marco, 17 anos. Do Acre, gente, do Acre. Eu sou no Acre, tô chocada. Quem é? Sou eu. Eu sou que não sei. Amo. E o que mais me inspira em você? Provavelmente a sua coragem e a sua determinação. É a sua capacidade de fazer todo mundo feliz, mas a consciência de como
propósitos. Tanto por você ser muito nova, ter conquistado muitas coisas na sua vida. O jeito que você lida com a fama e todos os problemas que vem com ela é incrível. Você não pode dizer que você não precisa ser muito tem que fazer seguir, tipo, nossos sonhos. Ai, que coisa linda. Eu acho isso incrível. E Anny, eu queria muito te agradecer, sabe, por você ser quem você é. Como a gente tem orgulho de ter alguém tão talentoso como você, representando o nosso país na escala mundial. E pessoalmente é mais ainda, você parece um anjinho. Ai, que bonitinha. Tô chocada com essas pessoas. Você é linda, você é uma pessoa muito talentosa e eu te admiro em todos os aspectos que você consiga imaginar. Você é maravilhosa, não me faça me representar as pessoas. Você está super carregando a nossa vida. Nossa, você é muito inspirador. Tanto pra mim como pra qualquer um que seja no mundo inteiro. Essa influência que você passa para os fãs é muito importante. Se você acompanhar muito mais em mim, você vai ver isso. Você vai ver que é difícil que isso pareça. E por mais que as pessoas falem que não é possível, você acreditar que sim, que é possível. Você vai reforçar, né? Você vai ser uma fonte de verdade e inspiração. Então eu quero que você continue sorrindo e sendo maravilhosa como você é. E eu queria dizer por fim que eu te amo, Anny. Eu te amo, Anny. Eu te amo, Anny. Ai, eu amo vocês. Eu te amo, 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 te amo. Te amo. Ai! Eu te amo, Anny. Eu amo você, Anny. Te adoro. Eu te amo, Anny. Eu te amo, Anny. Eu te amo, Anny. Eu te amo, Anny. Eu te Te amo. amo. Anny, nós te amamos. Ai, que gracinha. Love you. Eu terminei. Se ficar uma bosta, eu sou kamikaze. Adorei que vocês colocaram aqui no final. Ai, gente, que coisa linda. Eu amo vocês demais também. Vocês me inspiram. Parece que não, mas eu já vi a história de alguns de vocês e vocês estão lá sempre me dando força pra continuar quando eu acho que tudo vai dar errado, quando eu tô doente, quando eu tô cansada. E aí eu vou lá e tem um monte de gente maravilhosa que nem vocês todos aí pra me dar forças. E eu acho lindo, gente. Eu amo vocês. Obrigada. Tô muito feliz com esse vídeo. Ave Maria, gente. Como que encerra um vídeo com esse dedo? Parece que ele vai cair. Ave Maria. Mas é... Então, gente, foi isso. Essa foi a entrevista com a Anny. Espero muito que vocês tenham gostado. Foi muito legal fazer. Foi muito legal acompanhar esse dia com ela. Queria também deixar aqui um agradecimento a Priscila Alguivieira e ao Central de Fãs Anny Gabriele por nos receber hoje. Foi maravilhoso. Vocês são uns amores. E se você aí mesmo, gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreva aqui no canal para mais novidades, tá? E não se esqueçam de seguir o Nares Brasil no Instagram, porque tá vindo mimos pra vocês, tá? Então ele vai estar aparecendo aqui em algum lugar nessa tela, ou vai estar aqui no box de informações. Isso, gente. Espero que vocês tenham gostado muito, mesmo. A gente fez com muito carinho e é isso. Ah, sim, com certeza. Muito obrigada por seguirem o Nainares, por seguirem eles, lógico. Muito obrigada por todo o carinho e amor que vocês sempre dão, pelos comentários, likes e o que for, vídeos, assim, maratonas, hashtag. Eu amo vocês do fundo do meu coração. Não desistam dos seus sonhos, de verdade, ó. Amo vocês e eu adorei que vocês viram isso. Cada parte tá com uma roupa, né? Exclusiva! Tchau. Beijo.